Senhora Ministra, a equipa governamental que a acompanha, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sendo a primeira audição regimental, felicitar a Senhora Ministra pela renomeação pelas funções e desejar a si e a sua equipa os maiores sucessos em prol da saúde dos portugueses. Irei fazer uma intervenção com várias perguntas, pelo que apelava a uma gestão do tempo, de modo a poder ir respondendo. E, Senhora Ministra, depois de 7 anos de governo do Partido Socialista, aliás, nos últimos 15 anos, 11 anos de governação socialista, no seu caso em particular, de facto, são 90 dias neste novo governo, mas são 4 anos em funções, perante aquilo que temos vivido nas últimas semanas, se nada mais necessitasse, penso que seria importante que a Senhora Ministra pudesse chegar a esta Assembleia da República e assumir que o Governo falhou no caminho escolhido. E com humildade dizer que é preciso repensar as reformas estruturais. E aquilo que acabamos de assistir foi uma intervenção de 15 minutos a reafirmar o conjunto de reformas que a Sra. Ministra já tinha anunciado há 4 anos atrás. Portanto, nada mudou. Entendo que este é o caminho certo e aí temos uma divergência de fundo. E, de facto, quando nós vemos o enorme esforço que foi feito pelos profissionais de saúde durante a pandemia, que a Sra. Ministra realçou, é preciso reconhecer que houve um desvio absoluto de recursos para tratar os doentes Covid. Porque quando olhamos para os comparativos internacionais, quando falamos daquilo que é o tratamento e o seguimento dos doentes não Covid, dos doentes que ficaram por diagnosticar, nós percebemos que, de facto, os doentes não Covid ficaram para trás. E devemos, com humildade, olhar para isto. É evidente que a Sra. Ministra traz aqui dados que nós desconhecemos de 2021, porque a Sra. Ministra falhou o prazo de entrega a esta Assembleia no dia 31 de maio, da entrega do relatório de acesso face ao ano passado, de modo a poder chegar à audição e apresentar um conjunto de dados que nós, no âmbito daquilo que é a nossa função fiscalizadora, não podemos interrogar nem fiscalizar e, portanto, temos que acreditar nos números como são apresentados, mas esperemos que esse relatório de acesso chegue. Mas a Sra. Ministra não disse uma palavra daquilo que tem sido o caos absoluto que temos vivido nas últimas semanas nos serviços de urgência, em várias áreas de especialidade, mas em particular de obstetrícia e ginecologia. A Sra. Ministra, quando foi chamada pelo Sr. Primeiro-Ministro para reunir com as entidades e com os sindicatos, aquilo que disse é que estávamos perante uma circunstância momentânea, portanto um problema circunstancial que tinha que ser abordado, sendo que passado 2 dias o Sr. Primeiro-Ministro disse que era um problema estrutural e mudou o discurso para se assumir que era um problema estrutural, e bem, porque é um problema estrutural, e não é um problema estrutural do Serviço de Urgência, é um problema estrutural do modelo do Serviço Nacional de Saúde. E é fundamental percebermos o que é que falhou. O Sr. Primeiro-Ministro disse que na passada segunda-feira, dia 20 de junho, os problemas estariam resolvidos. Não estão resolvidos, ainda hoje mais um serviço de urgência foi fechado. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, o que é que falhou? O professor Aires de Campos, que foi nomeada por Vossa Excelência para liderar esta comissão, que é mais uma comissão por cima das ARS e todas as outras estruturas burocráticas no sistema de saúde, o professor Aires de Campos afirmou na RTP que em janeiro de 2022, portanto há 6 meses atrás, informou com o conjunto de diretores dos serviços de obstetrícia, a Administração Regional de Saúde, de que nestes fins de semana em particular não havia médicos disponíveis à data e que era necessário preparar o caminho. Nada foi feito. A Sra. Ministra, nas suas intervenções, dá a entender que as ARS não a informaram desta situação e que levaram a este extremo. E, portanto, é importante para os portugueses saberem, para as mulheres grávidas que estão em casa a assistir com ansiedade a todo este cenário, o que é que falhou e o que é que foi corrigido e quais foram as consequências que foram tiradas por Vossa Excelência pelas falhas que foram aqui registadas. Houve um caso concreto, trágico, no Hospital das Caldas da Rainha, da morte de um bebê, e que ocorreu, faz na próxima sexta-feira 3 semanas, e na altura foi anunciada a abertura de um inquérito pela Inspeção-Geral das Atividades de Saúde. Volvidas 3 semanas, se temos alguma informação para dar ao país, sobre uma situação que, de facto, gerou enorme ansiedade. Isto toca, inevitavelmente, com a questão da mortalidade materna, que assistimos, que Portugal apresentou para 2020, a pior taxa de mortalidade materna dos últimos 38 anos. Desde 1982 que não assistíamos a uma taxa de mortalidade. 17 mulheres que morreram ou durante a gravidez, ou durante o parto, ou durante o puerpério. E aquilo que, em 2019, já olhando para esta tendência, temos que olhar sempre para séries temporais, nós, quando questionamos a Sra. Diretora-Geral da Saúde, disse que não tinha respostas para nos dar. São 17 mulheres.
é olhar para os processos e perceber o que é que falhou e perceber o que é necessário fazer, porque começa a ser uma tendência sobre algo que é um património do Serviço Nacional de Saúde, desde a integração dos serviços materno-infantis de Albinaroso. E queria perguntar, nesta primeira volta de perguntas, Sra. Ministra, face às falhas, mais uma vez, estruturais de planeamento e incapacidade de organização das administrações regionais de saúde, se confirma a extinção das ARS como parte da necessária reforma do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, por favor. Tem os 9 minutos também. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Vamos ver. Confirmamos a necessidade de implementar as reformas que, por duas razões que referi, não foram possíveis de serem implementadas anteriormente. E confirmamos a necessidade e a premência da sua realização. E penso que os dias mais recentes têm mostrado mesmo que essas reformas são prementes e que há muito quem não esteja interessado na sua implementação. Comecemos pela questão das redes de referenciação hospitalar. É absolutamente essencial reorganizar a oferta de cuidados. É isso que os técnicos nos têm dito. É isso que, designadamente, a comissão coordenada pelo professor Diogo Aires de Campos também tem sublinhado nas conversas que vimos tendo. Como sabem, a revisão da rede de referenciação materno-infantil já foi determinada na anterior legislatura, em 2017, 2018, e os trabalhos envolviam duas vertentes, a área materna e a área infantil. E não foi possível, por diversas circunstâncias, conseguir ter esse documento em condições de ser aprovado e publicado. Razão pela qual retomámos os trabalhos, já o tínhamos feito antes do início desta crise. Como sabem, e como eu sublinhei, a revisão das redes de referenciação hospitalar é uma meta, é uma das reformas, é uma das medidas, é um dos pontos da estratégia de reforma da área hospitalar e faz parte dos compromissos assumidos em contexto de Programa de Recuperação e Resiliência. Não é só esta, mas retomamos concretamente este trabalho. Qual é o objetivo? Determinar qual é o melhor funcionamento em rede e quais são os pontos de rede que, com qualidade e segurança, face à demografia, às alterações demográficas e de necessidades assistenciais e face à própria demografia dos recursos em termos de profissionais de saúde, é necessário implementar e garantir também que os componentes de equipamentos e infraestruturas nesses pontos de rede estão apetrechados e estão disponíveis. Relativamente à questão que me coloca sobre a disponibilidade de dados de 2021 e 2022, os dados estão, e muitas vezes, e certamente antes do final desta sessão, mostrar-se-á que eles estão disponíveis no portal da saúde e no portal da transparência. Eu tenho a certeza que esta audição não terminará sem algum dos senhores deputados os citar. Portanto, isso mostra que eles estão disponíveis. De facto, o relatório do acesso ao Serviço Nacional de Saúde de 2021 ainda não foi entregue e, de facto, é um atraso, e, de facto, é um atraso que ainda não conseguimos ultrapassar. Os dados de maio de 2022 são aqueles que eu acabei de referir e tenho a certeza que os senhores deputados acreditam na informação que lhes estou a transmitir e que mostram que temos aumentos de resposta assistencial em todas as linhas de atividade, designadamente numa área que muito tem suscitado a nossa necessidade de intervenção, que é a área dos rastreios oncológicos, e gostava de sublinhar a circunstância de que o rastreio da mama é já hoje uma realidade em todos os ACEs da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, algo que era também uma necessidade estrutural que foi finalmente ultrapassada. Relativamente às questões que me coloca, o que é que falhou, a Comissão, a informação e as questões sobre a mortalidade materna. Bom, relativamente aos aspectos sobre as falhas que me parecem mais evidentes, sabendo-se
que havia momentos deste verão em que era difícil garantir o funcionamento de todos os serviços, poder-se-ia ter, desde logo, tomado esta iniciativa de garantir o seu funcionamento articulado e de proporcionar e providenciar por informação em devido tempo sobre esse funcionamento articulado. É exatamente por isso que nós defendemos a criação de uma direção executiva do SNS. É para que o trabalho de coordenação e de articulação e de resposta integrada seja providenciado e garantido em termos operacionais. Relativamente à questão da mortalidade, eu gostava de deixar bem claro que todos os óbitos são naturalmente um fator de tremenda preocupação, consternação e de solidariedade para com as famílias das pessoas que falecem. Relativamente à questão da mortalidade materna, eu gostava de, sem pôr em causa tudo o que acabei de dizer, de referir o seguinte. Em 2020, a DGS considera 17 óbitos de senhoras no período ou da gravidez ou dos 42 dias após o parto. Em 2019 eram 10, em 2018 15, em 2017 11, em 2016 12, em 2015 6, em 2014 7, em 2013 5, em 2012 6, em 2011 9, em 2010 16, em 2009 9, em 2008 6, em 2007 15, em 2006 20. Há aqui uma lógica de pequenos números que, por muito que tenhamos todo o interesse e por isso constituiu a Direção-Geral da Saúde uma comissão de avaliação da mortalidade materna, mostram que estamos a falar de pequenos números e que, numa lógica de pequenos números, há uma grande variabilidade que não pode deixar de ser considerada, designadamente inserindo-a numa lógica de séries temporais, preferencialmente a 5 ou 10 anos, e é exatamente isso que esta Comissão de Acompanhamento de Mortalidade Materna está, neste momento, a estudar. O compromisso que assumiram connosco e que nos transmitiram é que todos os dados estarão recolhidos até setembro para que a Comissão possa produzir o seu relatório até ao final do ano. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra, pelos esclarecimentos. De facto, a Sra. Ministra começou a sua intervenção por dizer que há quem não esteja interessado em que hajam reformas na saúde do nosso país. Seria importante perceber a quem é que se está a dirigir. Garanto-lhe, da parte do Partido Social Democrata, a nossa disponibilidade absoluta, mas é importante perceber quem são esses fatores de travão que impedem o progresso do país. E aquilo que eu fiz foi um conjunto de perguntas sobre o que é que falhou, quais foram as consequências. Aquilo que nós verificamos é que a Sra. Ministra constituiu inquéritos sobre os quais não temos respostas, um conjunto de comissões que aguardemos pelas respostas, e sobre a extinção das ARS não houve resposta nenhuma. Da parte do Partido Social Democrata, damos o nosso apoio à criação de uma comissão executiva, desde que isso implica acabar com o nível de burocracia que passa pela extinção das ARS. Criar mais um nível de burocracia da nossa parte não merece o nosso acordo e, portanto, numa lógica de construção de pontos, bem sabemos que tem uma maioria absoluta, mas se a intenção é encontrar pontos, nós, de facto, mostramos essa disponibilidade. Agora, Sra. Ministra, questiono-lhe, face àquilo que se está a viver neste momento, já chegou a um acordo com os sindicatos, porque até agora a informação que é pública nós não ouvimos. E quanto aos dados que nos apresenta, compreenderá que nós temos o papel de fiscalizar e a verdade é que nem sempre os dados que nos são apresentados verbalmente correspondem à realidade, ou melhor, são meias-verdades. É o caso que tem sido utilizado recorrentemente de que o SNS tem mais utentes inscritos do que tinha. O que é verdade. E quando nós olhamos para os dados, nós percebemos que entre 2018 e 2022, portanto, os 4 anos de governação da Sra. Ministra da Saúde, há mais 332.893 inscritos no SNS. Mas quando olhamos para o número de utentes portugueses
aos cidadãos a residir no nosso país que não têm acesso a médico de família, há mais 662.119 utentes sem médico de família. O que significa que, mesmo que não tivesse havido um acréscimo destes 300.000 utentes ao Serviço Nacional de Saúde, continuaríamos, sob a sua liderança, com mais de 1 milhão de portugueses neste momento sem médico de família atribuído, confiando nos seus números de 1.400.000 portugueses sem médico de família atribuído. E a verdade é esta, Sra. Ministra. A Sra. Ministra é Ministra há 4 anos, mas antes de ser Ministra foi Presidente da Administração Central dos Serviços de Saúde, sendo responsável, portanto, pela gestão dos recursos humanos e dos meios financeiros. Portanto, tem uma responsabilidade ao longo destes 7 anos de governação. E o seu Primeiro-Ministro prometeu em 2016 que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família. E eu pergunto-lhe, quando era Presidente da ACSS, quais foram os estudos em que se sustentou para que essa promessa fosse feita? E hoje, com 1.400.000 portugueses sem médico de família atribuído, e se nos pode dar um prazo, com base no conjunto de reformas que aqui nos apresenta, se nos pode dar-nos um prazo aproximado de quando é que essa cobertura universal, não é de equipas familiares, é de médicos de família atribuída aos portugueses, será atingido. Agora, tenho que lhe dizer, Sra. Ministra, da nossa parte, continuar a apostar no modelo das UCSPs, que foi aquilo que disse que vai ao Conselho de Ministros, apostando na resposta dos utentes sem médico de família por essa via, está errada. A vossa promessa era da universalização das unidades de saúde familiar por todo o país. Nós defendemos, não no modelo A, mas no modelo B. E defendemos mesmo que nas zonas carenciadas também as de modelo C deveriam ser permitidas. Aliás, modelo C criada por Correia de Campos, um ministro socialista, e que merece o nosso apoio. Nós precisamos de outro tipo de soluções que, infelizmente, Sra. Ministra, aquilo que nos tem apresentado não vão responder aos problemas estruturais do SNS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, por favor. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, mais uma vez. Relativamente à questão das administrações regionais de saúde, há um processo de descentralização que está em curso e que implica a transferência de competências na área da saúde para os municípios. Esse processo, como é sabido, está ainda em desenvolvimento, de resto, com o calendário também colocado em causa por aquilo que foi a necessidade de dar uma resposta prioritária à pandemia, e é um processo cuja estabilização é essencial antes de se poderem dar outros passos e equacionar outros passos. É evidente que, num contexto de reforma, fará sentido, com a criação de uma coordenação mais articulada ao nível central da parte da prestação de cuidados, que se possam reservar as administrações regionais de saúde para uma função que não uma função de prestação de cuidados, dando mais autonomia aos ACES. Mas este processo tem de ser implementado com a consciência de que ele tem de ser um processo faseado, progressivo e que não cause interrupções naquilo que é a prestação de cuidados. Relativamente às UCSPs, nós o que dissemos foi que nas UCSPs que integrem ACES, cuja taxa de cobertura seja inferior à média nacional, e porque o processo de transição para o SF é um processo voluntário, baseado na auto-organização das equipas, e é um processo que leva algum tempo e exige alguma maturidade, mas nessas UCSPs atribuímos um incentivo financeiro de 60% de remuneração para efeitos de estímulo a que esses lugares sejam preenchidos. Mas repare, Sr. Deputado, o que dissemos também, na mesma previsão, no mesmo normativo, foi que nesses mesmos lugares passávamos a ter um sistema acelerado de transformação em USF-A e em USF-B. Portanto, em momento nenhum está posta em crise o objetivo de universalizar, generalizar a cobertura pelo modelo Unidade de Saúde Familiar e de atribuição de equipa de saúde familiar e de médico de família a todos os residentes no país. Quanto aos números de que fala, nós temos uma demografia médica que é conhecida,
que resulta, basta ver a curva e ver a curva daquilo que foram as entradas nos cursos de medicina nos primeiros anos da década de 80, que são perfeitamente distintos daqueles que eram no final dos anos 70 ou daqueles que acontecem hoje, para percebermos que há aqui um efeito que só tendo uma máquina do tempo era possível contrariar. Aquilo que estamos a fazer neste momento é garantir que as vagas que estão por preencher têm condições remuneratórias, depois terão também outras de carreira, que permitam que elas se tornem atrativas, que investimos em instrumentos como a qualificação dos registros em termos de Registro Nacional de Utentes e que apostamos na digitalização daquilo que é o funcionamento dos serviços para libertar os profissionais diferenciados de tarefas administrativas. São 3 respostas e são todas complementares e não prejudicam aquilo que é a formação de mais profissionais. Muito obrigada.